Glória a Deus, boa noite. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. É com muita alegria, com muita gratidão que estamos mais uma quarta-feira com o programa Yeshua para a honra e glória do Senhor Jesus, com o nosso apoio da Central de Comunicação Audiovisual Christian Space, que significa Espaço Cristão, e que também com o nosso apoio maior, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém. Desde já quero agradecer a todos que vão entrar na nossa live e aos que ainda vão chegar. Quero dizer para vocês que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós somos gratos por vocês estarem todas as quarta-feiras aqui conosco, amém? E desde já convido a você a curtir, a comentar, compartilhe o programa dessa noite, meus amados. Que você junto conosco possa levar o ídolo do Senhor, porque a palavra do Senhor fala, ide e pregar o evangelho a toda criatura. E que você aí que está na live possa compartilhar o programa de hoje. Porque o programa o programa não é só apenas um programa, é a palavra de Deus que precisa ser anunciada aonde ainda ninguém ainda ouviu, aonde lugares que ainda não chegou. E o Facebook, ela é uma ferramenta, né, que nós podemos usar, porque tem muita gente que usa o Facebook, né, de forma para as trevas. Então nós estamos usando o Facebook para anunciar a palavra de Deus. E eu creio que vidas vão ser transformadas, vão ser libertas. Amém? Então fique conosco, compartilhando nas todas as suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, porque essa noite tem pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus. Tem pessoas que estão querendo se matar, tem pessoas que estão com depressão, tem pessoas que estão precisando renovar a sua fé. E hoje você vai ser esse instrumento na mão do Senhor, amém? E olha, a noite está maravilhosa, com essa bancada abençoada. Estamos aqui com o obreiro Robson, com o obreiro José, que está lá atrás, com a nossa missionária e apresentadora Ivana também, que está lá atrás, e o nosso presbítero Olavo, e a sua esposa que está aqui, né? Eu quero desde já dizer muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que Deus abençoe vocês grandemente, amém, irmão Robson, pastor presbítero Olavo, irmão José, sejam bem-vindos a esposa do presbítero, né? Sejam todos bem-vindos. E deixa Deus usar vocês essa noite, amém? E só para não ficar nas minhas palavras, né? Quero passar a palavra para a missionária e apresentadora Ivana, amém? Amém. Quero desejar uma boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. Eu quero agradecer ao nosso Senhor Jesus, né, que sem Ele nada somos e nada temos. E cada um de vocês que estão aí nessa noite, que vocês possam ser tremendamente tocados pelo Senhor. Que o sonho de vocês possa ser realizado nessa noite através da palavra do Senhor, através do louvor que vai ser ministrado, e que o Senhor vá diretamente de encontro ao coração de cada um de vocês, de cada necessidade, e que essa noite possa haver cura, possa haver libertação, possa haver restauração, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então fiquem nessa noite aí conosco até as 11h30, ouvindo um pouquinho da palavra do Senhor. Quero dar uma boa noite a todos aqueles que se encontram nos interiores, né, no estado do Amazonas, fora de Manaus, que também estão aí nos ouvindo, nos assistindo. E fique aí que o Senhor vai falar tremendamente ao coração de cada um, amém? Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer também a minha família, que todos estão na live, a família de todos que estão aqui essa noite, amém? Fique conosco, hein? Até 11h30, prepara o café aí, amém? E vamos, essa noite está adorando ao Senhor. Convido você que está aí na sua casa, deitado, prostrado, eu convido você essa noite, juntos estamos adorando ao Senhor. Aleluia. Amém, glória Amém. a Deus, que essa noite o Senhor vai falar com você, aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Pastor Zezão estava preparando aqui o louvor, aleluia. Então, enquanto o louvor ainda não sai, quero ler alguns comentários aqui. A pastora Tânia, que se encontra na live, né? Obrigada, pastora Tânia. Seja sempre bem-vinda na nossa live. Que Deus abençoe grandemente a senhora. A Socorro Lima colocou: Paz do Senhor, minhas sobrinhas Ivana e Fabiane. Paz do Senhor, minha tia. É uma honra ter vocês conosco. O Luan Lima, que é o nosso primo, colocou: Shalom, shalom, meu primo. Quero agradecer pela você estar na live. Que Deus abençoe você
grandemente. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor essa noite. A Fanny Lima, que também está na live. Quero agradecer a minha irmã que está na... Que Deus abençoe grandemente, minha irmã, a sua casa, a sua família. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É porque não aparece mais aqui comentário, mas daqui a pouco vai aparecendo os comentários. Amém. Amém. É o reino se abala. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Vamos chegando na live, vamos compartilhando esse programa, amém? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.
Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos estar com mais um louvor, né? Mas antes disso eu quero dar a oportunidade hoje para o obreiro Robson estar trazendo uma palavra essa noite. Amém. Irmão Robson. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Todos aqueles ouvintes, louvado seja o nome do Senhor que estão conectados com o programa Yeshua. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Estamos aqui mais uma noite, louvado seja o nome do Senhor, para levar o ID do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo o mundo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Como nossa irmã falou, a palavra do Senhor diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê, louvado seja o nome do Senhor, já está condenado, a palavra do Senhor diz. Louvado seja o nome do Senhor. Então é por isso, meu amado, que nós anunciamos a palavra do Senhor, para que, louvado seja o nome dos seus ouvintes, crê na palavra e sejam salvos pela palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, meus amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor, aleluia, Deus, que não há nenhum outro mediador entre Deus e o homem. Louvado seja o nome do Senhor, que possa salvar nós deste mundo pecaminoso, que possa salvar nós. Louvado seja o nome do Senhor da condenação do inferno. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Somente Jesus pode, louvado seja o nome do Senhor, salvar o pecador. O Senhor diz na palavra dele que ele não veio para os sãos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas os pecadores ao arrependimento, ele veio para nós, meu amado, que somos pecadores, que estávamos na prática do pecado. Mas hoje o Senhor nos resgatou deste mundo pecaminoso, glória, e nos lavou com seu sangue precioso, aleluia, glória a Deus. E Ele quer fazer isso na minha e na tua vida, meu amado. Se você que está do outro lado aí, louvado seja o nome do Senhor, que está ouvindo essa palavra, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor quer que nós venhamos ao arrependimento. O Senhor quer que nós deixamos os nossos caminhos, nossos maus caminhos, nossos caminhos pecaminosos. Louvado seja o nome do Senhor, a qual nós que estamos aqui em outrora, nós estamos aí fora, louvado seja o nome do Senhor, praticando aquilo que desagrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o Senhor, Ele chama a todos, louvado seja o nome do Senhor, ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Hoje o Senhor, Ele nos deu a oportunidade, meu amado, louvado seja o nome do Senhor, de morar na glória com Ele. Porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos o inferno. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele nos deu mais uma chance, mais uma oportunidade. Como? Entregando o seu filho dele naquela cruz para morrer pelo meu e teu pecado, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Para que naquele grande dia o Senhor não vai ter ninguém por inocente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor está enviando, louvado seja o nome do Senhor, seu servo, a estar pregando a sua palavra, para que ele naquele grande dia não perde ninguém, mas por inocente, meu amado, meu querido. Hoje, nessa noite, tu está tendo mais uma oportunidade de entregar a tua vida para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, a qual só Ele pode salvar. Louvado seja o nome do Senhor, nossa vida do fogo do inferno. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor diz que há dois caminhos, o inferno e o céu. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Lá o inferno, a palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor, que o fogo não apaga, o bicho não morre. É um lugar de tormento para aqueles que morrem sem Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que morrem em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele vai para um lugar de descanso.
Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E naquele grande dia o Senhor diz, louvado seja o nome do Senhor, que com ele há o galardão, está o galardão. E naquele dia ele vai dar a cada um segundo as suas obras. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor, que nós vamos ser julgados, meu amado, conforme as nossas obras, seja má, seja boa. E nessa noite eu te pergunto, como é que estão as tuas obras diante do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. No dia do juízo, a palavra do Senhor diz que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo. Não é só você que não conhece a palavra, seja você ou seja nós que estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que somos cristãos, louvado seja o nome do Senhor, vamos comparecer também diante do tribunal de Cristo. E lá o Senhor vai pôr na balança as nossas obras, e nós vamos ser julgados conforme as nossas obras naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que está as tuas obras, meu amado? As tuas obras, louvado seja o nome do Senhor, está agradando a Deus? Todo mundo diz, eu vejo todo mundo dizer que é filho de Deus. Hoje, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Espírito Santo vai te dar um entendimento que nem todo mundo é filho de Deus. Nós somos criatura de Deus. Filho de Deus é aqueles que entregam a sua vida para Jesus e reconhecem Ele como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando Jesus pregava aos fariseus, aleluia, os fariseus diziam: nós temos pai, nosso pai que é Abraão, porventura tu é mais, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, do que nosso pai Abraão. Louvado seja Deus, aleluia. Jesus olhou para eles e disse para eles: louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Se vocês tivessem como pai Abraão, vocês estariam fazendo as mesmas obras de Abraão. Mas vocês procuram me matar-me. Eu que prego a louvado seja o nome do Senhor a palavra. Em verdade vos digo, louvado seja o nome do Senhor, que vocês são os filhos do diabo, porque vocês querem me matar e procuram fazer a vontade do pai de vocês, que é um maligno. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, meu amado, todos aqueles que estão no mundo fazendo a vontade do inimigo, louvado seja o nome do Senhor. A palavra é bem clara: é filho do inimigo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós temos aqui que pregar a verdade, meu amado. Nós temos aqui que pregar a palavra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, genuína, louvado seja o nome do Senhor, que vai levar o pecador a arrependimento. Sem confronto da palavra não tem arrependimento do pecador. Louvado seja o nome do Senhor. A própria palavra de Deus diz que a palavra dele é como uma espada de 2 gumes. Ela entra entre juntas e medula, entre alma e espírito, apta para discernir a intenção do meu e teu coração, meu amado. O Espírito Santo de Deus, ele sonda nessa noite o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor, e contempla a intenção do teu coração. Ele contempla nessa noite o que tu está pensando. Louvado seja o nome do Senhor, essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor disse que eis que o semeador saiu a semear. O semeador, louvado seja o nome do Senhor, aquele que prega. E a terra é o teu coração, e a semente é a palavra de Deus que está sendo semeada no teu coração, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor diz que o semeador saiu a semear, e a palavra ela caiu, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, entre espinho, entre pedregais, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ali, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aquele espinho sufocou a palavra, a qual foi semeada no coração daqueles que estão ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando a palavra dele é pregada, o louvado seja o nome do Senhor, se nós não guardarmos, o inimigo vem e arrebata a palavra que está sendo pregada, meu amado. E essa palavra é muito preciosa, é o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. É alimento, não para a minha carne, nem para a tua carne, é alimento para o meu e teu espírito. Louvado seja o nome do Senhor, que branda dentro de nós, clamando. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para herdar o céu, para herdar a vida eterna. A palavra de Deus diz, meu amado, que todo dia é uma luta entre a minha carne e o meu espírito, entre a tua carne e o teu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa carne, ela quer pecar, nossa carne, louvado seja o nome do Senhor, ela anseia as coisas do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Isso nós viver, louvado seja o nome do Senhor, na prática da carne, fazendo o desejo da nossa carne. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós morremos sem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, e vamos descer para o abismo que é o inferno, meu amado. Hoje nós temos que fazer a vontade do Senhor. Hoje nós conhecemos a palavra de Deus e mortificamos a nossa carne através do jejum, através da oração, para conseguir fazer a vontade de Deus, porque não é fácil.
Não é fácil, louvado seja o nome do Senhor, mas não é impossível. Porque a palavra do Senhor diz, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo, meu amado. Mais forte é o Espírito Santo de Deus que nos selou e quer te selar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Porque naquele grande dia só vai ser salvo quem está selado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se nessa noite você quiser selado pelo Espírito Santo de Deus, meu amado, aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua alma. A palavra do Senhor diz: se crês tu, será salvo tu e tua casa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor só quer um. O Senhor só quer um dentro da casa. E através daquele um, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Ele salva toda a casa. Mas para isso, meu amado, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que tomar a cruz. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor diz: vindes a mim, que todos que estão cansados e sobrecarregados, porque vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. O fardo do Senhor, aleluia, ele não é, louvado seja o nome do Senhor, o fardo do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, a qual nós carregávamos quando nós estávamos aí. Louvado seja o nome do Senhor e fora, meu amado, onde nós vivíamos uma vida promíscua de pecado. Louvado seja o nome do Senhor, a qual não agrada a Deus. O que distancia o homem do pecado, de Deus, é o pecado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É o pecado que distancia nós de Deus, meu amado. Deus, ele está, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, vendo tudo o que acontece aqui sobre a terra. Talvez tu pode perguntar, aleluia, e por que o Senhor não faz nada? Louvado seja Deus. O Senhor espera, louvado seja o nome do Senhor, tu abrir o teu coração, abrir a tua boca e clamar a Ele. O inimigo, ele vem, ele arregaça a porta, louvado seja o nome do Senhor, e entra e destrói a família, destrói tudo, meu amado. Mas o Senhor não, o Senhor é educado, ele diz: esse que bate a tua porta, a porta do teu coração, se tu abrir, eu entro e cearei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor espera, louvado seja o nome do Senhor, tu abrir a tua boca e clamar a Ele: Senhor, me socorre, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, me socorre, me tira daqui, me tira dessa enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas muitos, meu amado, dessa sepultura vão para um leito, louvado seja o nome do Senhor, e não procuram a Deus, meu amado. Não procuram a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está ali, louvado seja o nome do Senhor, querendo curar, querendo salvar. Mas as pessoas preferem, louvado seja o nome do Senhor, ali, louvado seja o nome do Senhor, uma oportunidade do médico de curar ele. O médico pode curar sim. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus deixou os médicos aqui, louvado seja. Mas tem enfermidade que é para o próprio Senhor, é para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tem enfermidades que o homem não vê, o homem não consegue, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ver, achar, porque essa enfermidade é para o Senhor curar. O Senhor diz na palavra dele que ele não tem prazer na morte do ímpio, meu amado, mas sim na morte dos seus santos. Porque os seus santos, quando morrem, vão para a glória de Deus, louvado seja. Mas o ímpio, quando morre aqui na terra, quando perece sem Jesus, ele vai para um lugar de tormento, meu amado. Às vezes, louvado seja o nome do Senhor, vejo muitos postarem no Face quando morre alguém, louvado seja o nome do Senhor, ali próximo da vizinhança. Vai com Deus, Deus está te esperando de braços abertos, negado, meu irmão. A própria palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor, se nós morremos sem Jesus, nós vamos para um lugar de tormento. Seja crente, seja ímpio, louvado seja o nome do Senhor, se morrer sem Jesus, vai para um lugar de tormento. E ali, meu amado, louvado seja o nome do Senhor, não há mais chance de arrependimento. A oportunidade está sendo no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Porque a palavra de Deus diz que há um grande abismo entre o céu e o inferno. Aquele que está no inferno não pode mais passar para o céu, aquele que está no céu não pode mais passar para o inferno. O Senhor diz lá na parábola do rico e do Lázaro, louvado seja o nome do Senhor, onde aquele rico morreu sem Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E Lázaro, a palavra de Deus diz que morreu, ele foi para a glória, os anjos desceram e levaram ele para o céu. E o Senhor permitiu que aquele rico visse Lázaro, louvado seja o nome do Senhor, lá no céu. E ali ele quis, louvado seja o nome do Senhor, ele anseiou ir para o céu. Mas ele foi repreendido. A chance dele, a oportunidade dele foi dar aqui na terra, de se arrepender pelos seus pecados. Aonde o Senhor está dando chance para nós se arrepender pelos nossos pecados e herdar o céu. Aquele rico olhou e disse: Pai Abraão, permita que, louvado seja o nome do Senhor, Lázaro,
Louvado, molhe a ponta do seu dedo e molhe a minha língua, que eu estou queimando aqui nesse lugar de tormento. Hoje o Senhor te alerta, meu amado. Aquele rico queimava no inferno, no lugar de tormento. Eu ainda digo mais, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor diz que aquele rico falou para Abraão: permita que Lázaro, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que ele tinha mais parente na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: ressuscite alguém do mundo dos mortos, para que pregue para minha família lá na terra, para que eles morram e não venham para esse lugar de tormento. E ali ele foi repreendido, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele disse: já tem, louvado, Moisés e os profetas lá pregando na terra, e eles não estão dando ouvido, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu vejo assim, faça ideia se eu ressuscito alguém dos mortos. Se eles não estão crendo nos que estão vivos lá na terra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Como é que eles vão crer no morto? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então nós estamos aqui viva anunciando a palavra, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, crê na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Anseia ser um filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz que o mundo já está no maligno. O mundo já é no maligno, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Como é que eu entendo essa palavra, louvado seja o nome do Senhor, quando a palavra de Deus diz que o mundo já está no maligno? Porque o mundo faz a vontade dele. O mundo faz a vontade do maligno, meu amado, louvado seja o nome do Senhor. Porque faz a vontade dele, louvado seja o nome do Senhor. Anda na prática do pecado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A qual em outrora, meu amado, minha amada, nós andávamos tão bem. Mas louvado seja o nome do Senhor. Não estou dizendo aqui que nós não tem pecado, porque a palavra de Deus diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. A diferença é que nós não andamos mais na prática do pecado, meu amado. A qual em outrora, louvado seja o nome do Senhor, nós andávamos, nós servia o pecado. A palavra de Deus diz: eis que o pecado bate à tua porta, mas cabe a ti a dominar o pecado. Hoje nós, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, através do Espírito Santo de Deus, conseguimos dominar o pecado, meu amado. Aonde em outrora nós estávamos no mundo, nós não conseguíamos, louvado seja o nome do Senhor, o pecado vinha e nós caíamos no pecado. Nós não tínhamos força em nós mesmos, louvado seja o nome do Senhor, para resistir ao pecado. Mas hoje, através do Espírito Santo que habita em nós, louvado seja o nome do Senhor, nós temos força para resistir ao pecado, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez tu possa dizer: louvado seja o nome do Senhor, ah, meu irmão, mas eu vejo muito crente caindo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, em adultério aqui. As redes sociais mostram. Meu amado, a palavra de Deus diz: nem todo mundo que me chama Senhor, Senhor, entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, meu amado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que naquele grande dia, meu amado, o Senhor vai separar, muitos vai dizer: Senhor, nós preguemos a tua palavra, nós curemos em teu nome. Louvado, nós expulsamos o demônio em teu nome. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É aqueles que vivem de aparência, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas o Senhor, a palavra do Senhor diz, louvado seja o nome do Senhor, que os olhos dele são como chama de fogo. Ele vê o oculto, o escondido, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele vê aquilo, louvado seja o nome do Senhor, que o meu pastor não vê. Ele vê aquilo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, que meu vizinho não vê. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, mas ele vê. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor te dá uma oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para te endireitar a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. O Senhor, ele não tem como ele habitar, louvado seja o nome do Senhor, em casa suja, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Porque em outrora, quando nós estávamos no mundo, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus diz que nós éramos levados por potestades e principados. Era inimigo que nos usava, meu amado. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, arranca os espíritos imundos que habitam em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, o Senhor nos batiza com o Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Porque a palavra do Senhor vai dizer também, meu amado, que aquele que se desvia da palavra do Senhor, aleluia, aquele espírito imundo que habitava na casa, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ele volta, ele e com ele traz mais 7. E o estado daquela pessoa se torna pior. Louvado seja o nome do Senhor, glória. Aleluia, glória a Deus. Eu vou te dar um exemplo, louvado seja Deus. Eu não sei se muitos louvado seja o nome do Senhor, aleluia, viu? A Andresa Urach, louvado seja o nome do Senhor, é uma conhecedora da palavra de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aonde Deus salvou ela, meu amado, onde Deus tirou ela daquele leito, louvado, e deu mais uma oportunidade. Mas ela não está, louvado seja o nome do Senhor, tomando essa oportunidade, ela está desperdiçando. É uma pessoa, louvado seja Deus, que está com a mente cauterizada pelo inimigo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nós podemos ver a palavra de Deus se cumprindo na vida dela, meu amado. Onde a palavra de Deus diz, a qual foi mencionada agora, que aquele espírito imundo volta e com ele traz mais 7. E o estado daquela pessoa se torna pior. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ela está viva sobre essa terra porque Deus está dando oportunidade para ela, meu amado. Deus está dando oportunidade para cada um ouvinte nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, para que não morra sem Jesus e vá para aquele lugar de tormento, porque a vinda do Senhor está próxima. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, meu Deus. Porque talvez tu possa dizer: ah, meu irmão, desde de criança que eu vejo dizer essa palavra, meu amado. Deus todo dia, Jesus todo dia, ele está voltando para um. Todo dia morre gente, louvado seja o nome do Senhor, e Jesus está voltando, louvado seja o nome do Senhor para aquele. E eu te pergunto, como é que estava a vida dele diante de Deus? Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. A vinda do Senhor, a palavra de Deus diz que vai ser como um ladrão. Ninguém sabe quando o ladrão vem para roubar a casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz que se nós soubéssemos, quando o ladrão viesse, nós se prepararia para o ladrão. E a palavra do Senhor diz que a vinda dele vai ser assim. Louvado seja o nome do Senhor, vai ser pego de surpresa. Por isso que nós temos que estar, meu amado, preparados para a vinda do Senhor, aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, aleluia. Glória a Deus, o Senhor pode voltar para nós nessa noite. Quando nós saímos daqui, o Senhor pode voltar para ti nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que está a tua vida, meu amado? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Para que o Senhor possa te recolher. Louvado seja o nome do Senhor, para a glória. Tu tem a oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, de querer, meu amado, o céu e o inferno, a bênção, a maldição, a vida ou a morte. Louvado seja o nome do Senhor, a salvação de Cristo está nas nossas mãos. Se a palavra é anunciada, porque o Senhor quer salvar as almas, louvado seja o nome do Senhor, que estão cativas, que estão perdidas no mundo. E o inimigo tem cegado o entendimento de muitos incrédulos, a palavra do Senhor diz. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu não abrir teu coração, meu amado, para essa palavra que está sendo semeada aqui, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vai ser aqui como a palavra do Senhor está falando. A palavra do semeador. Glória Abre a Deus. tua Bíblia aí no livro de Marcos 4, louvado seja o nome do Senhor, para te entender mais, louvado seja o nome do Senhor. Onde, louvado seja o nome do Senhor, a palavra foi semeada e caiu em pedras, e ali, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor diz que a palavra foi sufocada, Aleluia. porque não deram crédito. Entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor também vai dizer que a palavra dele caiu. Louvado seja o nome do Senhor numa terra frutífera. É aqueles a qual dão ouvido à palavra do Senhor, aleluia. E ali a palavra do Senhor vai crescer 100 por 1, louvado seja o nome do Senhor. E a 30 por 1, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, se tu der crédito para a palavra do Senhor que está sendo semeada, meu amado, louvado seja o nome do Senhor, nós pregamos, mas o Senhor diz que Ele que dá o crescimento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É o Senhor que vai dar o crescimento, meu amado, na palavra que foi semeada essa noite no teu coração. Se tu abrir teu coração, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor diz que Ele vai entrar e vai ceiar contigo, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor te dá oportunidade nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E essa é a palavra que eu deixo para o meu teu coração, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aqui eu agradeço essa rica oportunidade de hoje estar levando a palavra do Senhor. Porque todos nós que estamos aqui, nós não nascemos no lar cristão. Ninguém nasce, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, sabendo a palavra de Deus. Ninguém nasce cristão. Se fosse por isso, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor não viria para nós. Se todo mundo fosse filho de Deus, não era necessário nós estar pregando essa palavra. Porque se todo mundo é filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor, para que é necessário nós pregar essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então o Senhor está querendo ser teu pai nessa noite. O Senhor está te chamando, vem meu filho que eu quero ser o teu pai. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele diz, aqueles que vêm a mim, de maneira alguma eu os lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Toma a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos todo dia que tomar nossa cruz, meu amado.
renunciar a nossa carne, renunciar nossas vontades, renunciar a bebida, renunciar a droga, renunciar a prostituição, renunciar ao adultério. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Muitos não pregam mais a verdade, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, tem se acovardado de pregar a verdade do Senhor, mas naquele grande dia vai ser cobrado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aqueles que estão, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Que não estão pregando mais a verdade do Senhor, aleluia, glória a Deus. Muitos estão à procura de palavra que venha saciar o seu próprio ego, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela não tem que saciar meu ego. A palavra de Deus, ela vai confrontar o meu pecado. Aí eu vim ao arrependimento. Se não tem confronto, não tem arrependimento, meu amado, minha amada. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de entendimento. Examinar minhas escrituras, é por isso que muitos são enganados. É por isso que muitos são enganados. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, generaliza, louvado seja o nome do Senhor, dizendo que todo mundo não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra já nos fala, já nos anuncia que muitos sairiam no meu nome. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E enganaríamos a muitos. Então tem muitos falsos profetas, meu amado, no meio. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, pregando heresias. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos estão caindo. A palavra de Deus diz que haveria um dia que muitos não iam dar mais ouvido a essa doutrina, que é essa palavra que está sendo pregada aqui, mas iam dar ouvido à doutrina de demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Iam sentir comichão nos ouvidos e não iam suportar mais a sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Jesus pregava na terra, louvado seja Deus, aleluia, se levantaram e falaram: louvado seja o nome do Senhor. Esse discurso é muito forte. Quem vai querer ouvir esse discurso? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ali, louvado seja o nome dos seus apóstolos, murmuravam no coração. E o Senhor, Ele sonda o coração, Ele sabe o que estão falando no coração. E o Senhor falou para eles: vocês vão querer ir embora também? Eles falaram: não, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida e paz. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então neste meio, meu amado, muitos vão achar essa palavra dura. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas essa palavra aqui que vai nos julgar naquele grande dia, essa palavra que tu despreza, louvado seja o nome do Senhor, ela irá te julgar. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um naquele grande dia que desprezar essa palavra, que desprezaram, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, a morte do filho dele naquela cruz. Glória a Deus. Porque foi para isso que ele veio, como cordeiro mudo, para morrer pelo meu e teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. E a ira do Senhor vai vir sobre a terra, meu amado. Glória a Deus, aleluia. A ira do Senhor vai vir sobre a terra para aqueles que não deram ouvido à palavra do Senhor, para aqueles que não deram crédito à morte de Jesus Cristo naquela cruz. Por quê? Porque o Senhor nos deu uma nova oportunidade. Então não desperdice, meu amado, essa oportunidade. Deixa as mais amizades, as mais influência. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que te distancia da igreja, que distancia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ande com aquele, louvado seja o nome do Senhor, que te chama para ir para a igreja, que te chame para ir para a casa do Senhor, aleluia. Porque assim como o Senhor, aleluia, aleluia, Ele envia o servo dele para te chamar para a igreja, assim também o inimigo, ele louvado seja o nome do Senhor, ele envia os dele para chamar. Vamos para aquele bar, vamos, louvado seja o nome do Senhor, ali fumar aquela droga, aquele cigarro. Louvado seja o nome do Senhor. Então assim como o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, envia os anunciadores da palavra dele, do evangelho dele, o inimigo ele usa também os dele, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso aqui testemunhar que eu estava sentado na frente da minha casa e chegou um amigo meu lá, chorando, dizendo para mim que ele não aguentava mais aquela vida. Louvado seja o nome do Senhor, que ele levava de bebida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falei: meu amado, eu posso te ajudar. Vamos à igreja, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou te apresentar o Deus, louvado seja o nome do Senhor, a qual, louvado seja o nome do Senhor, estendeu a mão para mim quando eu estava nessa mesma situação que você se encontra. Eu quero te convidar, nós íamos ao culto, louvado seja o nome do Senhor, de domingo na igreja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. E ali ele estava meu bebida, ele falou: nós vamos. Aí eu expliquei essa mesma palavra, meu amado, presta bem atenção. Quando a gente se disponibiliza a ir para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, o inimigo ele escuta também, e ele vai fazer os empecilhos dele para não deixar, louvado seja o nome do Senhor, nós chegar até a igreja. Porque ele sabe, louvado seja o nome do Senhor, se nós conhecemos a palavra, nós vamos ser libertos. Porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Quem te liberta é a palavra. Quem te liberta não é o pregador, é a palavra, meu amado. Se tu se deixar ser liberto, a palavra te liberta. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Ali eu falei, meu amado, o inimigo ele vai enviar os dele para te tirar do foco. Ele falou, não, deixa comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E foi dito e certo, meu amado. Quando isso era no sábado, quando deu no domingo, eu passei na noite para chamar ele. Chamei ele, louvado seja o nome do Senhor ali. Saiu um parente dele e falou, meu amado, chamaram aqui, vieram de noite aqui chamar ele para ir para um banho. Até hoje o homem sumiu. E eu falei para ele, então é assim, meu amado. Quando a gente procura a buscar o Senhor, louvado seja, o inimigo ele vai trabalhar também. Para não deixar nós chegarmos até a casa de Deus. Porque ali há uma guerra espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, a qual muitos não conseguem discernir. Porque a palavra do Senhor é espiritual. E o homem carnal ele não consegue discernir. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que as coisas do Senhor elas se discernem espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que muitos não entendem. Quando eu comecei a ir para a igreja, tudo deu errado. Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. É porque é uma guerra espiritual, meu amado. O inimigo ele vai trabalhar também para que você, louvado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos a chegar a Deus. Mas quando tudo está dando errado, aí é que está dando certo, porque as coisas do Senhor ela vem contra a mão do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando vocês se levantarem, louvado seja o nome do Senhor para buscar a Deus, o inimigo ele vai se levantar também. Mas permaneçam firmes, meu amado. Permaneçam firmes, louvado seja o nome do Senhor, porque essa é uma guerra espiritual. Ele vai cessar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque o Senhor ele vai abater ele. O Senhor vai abater o inimigo, louvado seja o nome do Senhor, para que vocês cheguem até a ele, para que vocês cheguem até o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Só é uma guerra espiritual para amedrontar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas pegue firme com Jesus, que o Senhor ele liberta, meu amado. Todos nós que estamos aqui do outro lado, meu amado, nós estamos também nesse mundo aí fora, meu amado. Todos nós, louvado seja o nome do Senhor, levamos uma vida promíscua lá fora. Mas nós abrimos nosso coração para Jesus e Ele nos libertou. Se hoje nós estamos pregando aqui a palavra do Senhor, porque Ele quer vos libertar também. Se vós abrir a porta do vosso coração, Ele entra. Louvado seja o nome do Senhor e muda o teu cativeiro. E muda o teu cativeiro, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Porque essa vida, louvado seja o nome do Senhor, não muda, é o cativeiro, meu amado. É um cativeiro a qual, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O inimigo aprisiona. Louvado seja o nome do Senhor para fazer a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E fazendo a vontade dele, meu amado, morreremos no pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Amém, meu amado. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Louvado seja o nome. Que Deus abençoe a cada um. Louvado seja o nome dessa noite. Amém, meu amado. Glória a Deus, aleluia. Amém. Palavra poderosa, tremenda, né? Aleluia, glória a Deus. Mais tarde ainda vamos estar lendo os comentários, né? Mas apareceu 2 comentários aqui do Rubens Pereira, que ele tá lá do Quixada, Ceará, né? Eita, glória, tá lá no Ceará a palavra de Deus, amém? Compartilha aí, irmão Quixadá, né? Perdão, que é Quixadá no Ceará, né? Foi para compartilhar essa palavra aí, meu amado Rubem, que se encontra lá no Ceará. Quero agradecer pela sua presença. A Ana Cristina, que tá lá em Curitiba, né? Um grande abraço para Ana. Né? A Cacilda Carvalho, que tá lá no Rio de Janeiro, de Friburgo, né? No Rio de Janeiro, sejam todos bem-vindos, né? O pastor Zézão tá mandando um abraço para você, Cacilda. Amém. Então vamos agora dar oportunidade pro nosso presbítero Olavo, né? Traz uma palavra hoje tremenda. Amém. Com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz. Quero agradecer a missionária Fabiane por me conceder a oportunidade de estar trazendo a mensagem nessa noite, juntamente com o irmão, com o diácono que está aqui. Sou presbítero, né? Tenho 10 anos de caminhada, sou servo da casa do Senhor. Hoje atualmente congrego já há 10 anos no Ministério de Madureira, Assembleia de Deus. Estou debaixo da cobertura do pastor Marcos Valério e Adriana Valério. E quero agradecer ricamente também, depois de Deus, a Ivana, que
que também me fez esse convite para estar aqui junto com vocês, somando com essa rádio, somando com a vida dos irmãos que estão nos ouvindo nessa noite, para que venham ser curados, transformados, libertados para o poder da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Quero agradecer ao meu amigo também, que foi meu mentor, que me orientou e que também indicou meu nome para estar aqui junto com vocês, que se chama Luan, né? Que é também um presbítero da Casa de Deus. Obrigado, meu amigo, pela oportunidade, por ter lembrado de mim, ter lembrado meu nome e ter soprado meu nome. Acredito que Deus já está nesta live, já está neste ambiente, já está manifestando a sua glória. O meu companheiro aqui trouxe uma palavra tremenda, uma palavra abençoada. E a palavra vai dizer que, lá em Isaías, que quando nós lançamos, ela não volta vazia. E o irmão aqui já lançou essa semente, já colocou no vosso coração para que essa porta venha ser aberta, para que você venha entregar a sua vida nessa noite, amém? E eu queria compartilhar com vocês aqui uma palavra breve, uma palavra que venha edificar a vossa vida, que venha trazer um norte, tanto ministerial, quanto espiritual, quanto físico, quanto mental, para que você venha sair daqui cada vez mais edificado e compartilhando todas as quarta-feiras que tem uma palavra poderosa, que tem uma rádio poderosa, que Deus está nesse lugar, que Deus está manifestando a sua glória, que Deus está curando, que Deus está respondendo, que Deus está operando através da tecnologia que Deus tem nos dado, tem nos proporcionado de levar a mensagem dele, de anunciar a mensagem dele. Então você que está ouvindo, compartilha com aquele irmão que não tem força, compartilha com aquele que está no hospital, com aquele que está acamado, com aquele que está adoentado, que está num quarto depressivo agora, ou que está vendo essa live agora, que está ouvindo na rádio. Nós queremos glorificar, exaltar o nome do Senhor, nós queremos dividir com você e compartilhar nessa noite uma mensagem de salvação, uma mensagem de cura, uma mensagem de libertação. Deus já falou tremendamente nessa noite através da vida do irmão, e tenho certeza que não há como ficar de pé com tanta glória que Deus derramou através desse maná, que foi essa palavra abençoada sobre salvação, sobre cura, sobre pecado, sobre voltar para a casa de Deus, sobre se arrepender. Mas vamos aqui em Abacuque capítulo 1, verso 2, né? Aqui em Abacuque, capítulo 1, verso 2. Vou ler para vocês que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. Diz assim: até quando, Yahvé, pedirei socorro e não ouvirás? Gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e contemplas a opressão? Amados irmãos, Abacuque ele vai agora se encontrar em uma grande conversa com o nosso Deus. Ele vai estar ali planteando perante Deus, ele vai estar questionando Deus, porque, como podemos perceber, o profeta ele vai dizer: Deus, eu estou gritando e tu não estás me ouvindo, eu estou clamando e tu não estás me respondendo. E aí Deus ele permanece calado, ele não responde ali aquilo que o profeta está indagando Deus. E aí eu coloquei aqui como tema dessa mensagem que como sair da zona de vermelho, como sair das entranhas do diabo, como ser libertado, como ser curado, como ser transformado, como entregar a nossa vida, como buscar a Deus de todo o nosso coração. E aí eu quero compartilhar com você que muitas das vezes nós se encontramos nessa situação onde que nós vamos encurralar Deus, nós queremos encurralar Deus, questionar Deus pelo momento a qual nós estamos vivendo. Deus, eu estou clamando, Deus, eu estou gritando e o Senhor não está respondendo. Mas muitas das vezes é necessário Deus ver qual vai ser o nosso posicionamento, de que forma nós vamos nos posicionar. E aí, meus amados irmãos, nós temos dois tipos de classe: aqueles que estão dentro da casa do Senhor, aqueles que estão fora, aqueles que ainda não entregaram a sua vida, mas aqueles que também estão dentro e se encontram perdidos dentro da casa do Senhor. E muitas das vezes a nossa vida ela é desestabilizada por conta das atitudes que nós tomamos, por conta das decisões que nós tomamos. E isso ocorre quando nós não consultamos a Deus.
Mas no momento da adversidade, no momento da guerra, no momento da luta, no momento que eu estou ali acamado, no momento que eu me encontro em extrema dificuldade, extrema necessidade, eu percebo a vontade, o desejo de encurralar o nosso Deus e dizer: meu Deus, tu não estás me ouvindo, mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que Deus está te ouvindo. Deus já está falando através desta rádio. Deus está falando neste lugar. Deus está ministrando através da sua palavra. Deus manifesta a sua glória. Deus manifesta a sua cura. Então, nesse primeiro ponto, por mais que você se encontre agora no estado atual que você se encontra, ainda que foi causado por você mesmo, eu quero te dizer que o meu Deus vai trazer resposta nessa palavra. Deus já abriu o caminho aqui através da vida do irmão para dizer: volta para casa, volta para Jesus, te entrega a sua vida, volta para casa dele, volta para a presença dele. E aí eu quero trazer o segundo ponto dessa mensagem, é quando nós estamos vivendo uma vida a qual nunca desejamos e nunca entendemos o porquê de não conseguir sair do atual estado. Por que não mudar daquela zona desconfortável? E aí eu queria explicar para os amados irmãos o que eu quero trazer como entendimento para isso. Existem pontos da nossa vida que nós vamos acabar trazendo maldições hereditárias, coisas que vão vindo dos nossos pais. E aí nós temos respaldo da palavra de Deus em João capítulo 9, quando aquela criança ela nasce cega e vão indagar Jesus por que aquela criança tinha nascido cega, o porquê daquela criança ter nascido cega. E aí, muitas das vezes nós se encontramos em um estado deplorável na nossa vida. A gente não consegue dar um passo porque nós se frustramos. Ou se frustramos dentro da igreja, ou se frustramos no nosso trabalho, ou na nossa faculdade, ou dentro da nossa casa. E aí eu quero dizer para vocês, como bem colocado na mensagem anterior, nós vivemos em um mundo espiritual. Só vai discernir isto quem é espiritual. Eu sempre compartilho com a minha esposa, né? Eu sou recentemente casado, para a honra e a glória do Senhor Jesus, né? Daqui mais uns dias nós estamos fazendo 2 meses de casado, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E aí eu tenho compartilhado para ela que nós não somos um casal normal, nós somos um casal espiritual. E as coisas precisam ser discernidas de forma espiritual. Eu não posso conduzir o meu casamento de forma materialista, de forma de objeto, de uma forma insana. Eu preciso entender que nós somos filhos do Deus vivo, todo-poderoso, e precisamos estar conectados com o Pai para que Ele venha sustentar a casa, para que Ele venha sustentar a família. Eu não sei como a tua família se encontra, eu não sei como a tua casa se encontra, mas eu sei de um Deus que guarda, um Deus que protege. Ele vai dizer no Salmo 91 que Ele vai fazer o nosso inimigo voltar por 7 caminhos, Ele vai fazer o inimigo sair do nosso caminho, Ele vai fazer o inimigo cair por terra. Então eu quero te dizer nesta noite que o estado que você se encontra, o momento que você se encontra, é possível, é necessário. Deus quer entrar nessa porta, Deus quer bater na porta do seu coração, como Ele está batendo nessa noite para dizer: filho, eu tenho algo novo para te apresentar. Filha, eu tenho algo novo para te apresentar. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, não temerá mais algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor, Ele é aquele que vai nos conduzir em meio às trevas, em meio à luz. E a palavra do Senhor vai dizer que ainda que andamos nas trevas, a luz sempre vai sobressair, sempre vai prevalecer sobre as trevas. As trevas não têm poder para vencer. As trevas elas só têm poder para vencer quando eu dou esse acesso ao inimigo, quando eu dou acesso ao meu adversário, quando eu abro a porta da minha casa, como bem que foi colocado na mensagem anterior. Se o inimigo ele vai rondar, ele vai dar uma volta, mas quando ele volta, ele quer voltar com mais 7, ele não quer voltar sozinho, ele quer bagunçar, ele quer desordenar, ele quer trazer ali uma desestrutura
estrutura espiritual dentro da nossa casa. Mas para a honra e a glória do Senhor, Deus tem levantado nesta cidade, nesta rádio, pessoas comprometidas com a sua palavra, pessoas que querem trazer a evangelização, querem anunciar que Jesus ainda continua curando, batizando, salvando, que nesta noite o nosso Deus ele possa estar entrando em toda a casa, em todo o coração que aqui nos acompanha, nos ouvidos, e a palavra do Senhor vai dizer que ainda que estejamos desconfortáveis, ainda que nós se encontramos num momento delicado espiritualmente, né? Eu quero dizer para você que se encontra desta maneira desequilibrada espiritualmente, sem saber um caminho. A palavra do Senhor vai dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não tem como nós fazermos algo, sem a presença do Espírito Santo. Lembro eu que na juventude passava eu por grande dificuldade, passava eu por grande luta. E aí eu vos faço uma pergunta, e se vocês quiserem comentar aí, quanto vale o tempo do vosso sofrimento? Por quanto tempo eu tenho que sofrer? Por quanto tempo eu tenho que aguentar o sofrimento dentro do meu coração? Aí sabe o que eu posso trazer como resposta? Que muitas das vezes nós acabamos nos acostumando com o sofrimento, nos adaptando com o sofrimento. A gente acaba passando pelo momento em que, quando nós vamos lutar por essa mudança, a qual nós estamos passando, né? Que nós precisamos mudar. Que quando nós sabemos que precisamos mudar, nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus, a gente acaba olhando para o cenário atual e dizendo: não, é melhor que eu continue da mesma forma como o irmão colocou aqui. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, as guerras espirituais começam, as batalhas, é o irmão que perde o emprego, é a casa que fica desestruturada, é na cozinha que está faltando a comida. Mas, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: se a tua fé está em Cristo Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que o justo não mendigará o pão, não faltará pão na minha mesa, não faltará pão na tua mesa, não faltará a presença de Jesus na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ambiente espiritual. E aí eu quero te dizer, amado irmão, que Abacuque, ele se encontrava nesse estado onde ele indagava ao Senhor, porque ele estava vendo um cenário a qual estava desagradando o seu coração, a qual na sua forma de pensamento e de opinião ele estava dizendo: Deus, eu não me agrado de ver a opressão. Será que tu estás te agradando da opressão que está sobre a terra, do que está acontecendo com teu povo? E aí eu vou ver um profeta se levantando em prol do seu povo, vou ver um profeta se levantando em prol da sua nação, eu vou ver um profeta com o coração entendendo a vontade de Deus, como esta rádio tem entendido qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é anunciar a sua palavra. Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer trazer renovo, Deus quer renovar ministério, Deus quer renovar a casa, Deus quer renovar matrimônio, Deus quer transformar ambientes geográficos, história. Mas para que tudo isso ocorra, irmão, depende da porta do vosso coração. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele é muito educado. Ele vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É necessário que você venha até Jesus, é necessário que você corra até Jesus, que você abra a porta do vosso coração, que você abra a porta da vossa alma para entregar a sua vida a Ele, para que Ele possa habitar, para que Ele possa fazer maravilha. E eu tenho certeza, amado irmão, que deste amor que você vai provar, a palavra vai dizer que quando Jesus vinha caminhando, João Batista olhou para ele: lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, aquele a qual eu não sou digno nem de desatar a sandália dos vossos pés. Mas Jesus, ele chega perto de João Batista e ele vai ser batizado, ele vai ser colocado ali na água, e quando ele volta, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito
Espírito de Deus está sobre ele. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías capítulo 61 que o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para pregoar a sua palavra. Ele nos ungiu para levar as boas novas do Evangelho. E nesta noite eu quero te dizer que no terceiro ponto a qual eu vou tocar nesta noite, neste ponto a qual você está passando, aqui eu quero trazer uma mensagem poderosa. Aquela mulher que se encontrava no fluxo de sangue, ela por muito tempo passou ali escondida, com uma dor, com uma podridão. E aí você vai entender a conexão que eu estou fazendo de Abacuque com esta mulher. Por quê, amados irmãos? Porque eu acabei de compartilhar com você que muitos de nós se acostumamos com a dor, se acostumamos com o estado atual. Por quê? Porque nós cansamos de lutar, nós cansamos de dizer: não, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu emprego, eu vou lutar pela minha igreja. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos decepcionamos, porque muitas das vezes nós temos a nossa opinião, porque muitas das vezes nós temos a nossa forma de pensar e estamos esquecendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é que Deus quer para os dias de hoje? Deus quer levantar uma geração que faz a sua vontade, que tem intimidade com a sua presença, que anuncia as suas boas novas. E nós estamos aqui batendo na porta do vosso coração, semeando uma boa palavra, semeando louvor, semeando oração e pedindo: Espírito Santo, visita este coração, visita esta alma, visita esta vida, vai transformando, vai libertando, vai curando, meu Pai, porque nós não aceitamos o estado atual que o teu povo que está nos ouvindo agora, que está sendo tocado pela presença do Espírito Santo. Se você se encontrava num quarto depressivo, eu quero te dizer que o meu Deus está visitando este quarto agora, e você vai encontrar refúgio da presença de Deus, você vai encontrar salvação da presença de Deus, porque Deus tem o prazer de manifestar a sua glória a todos aqueles que o buscam de coração. Porque cada um de nós aqui outrora vivíamos no pecado, mas um dia nós dissemos: nós queremos conhecer Jesus, nós queremos entregar a nossa vida a Jesus. Assim como Paulo, que era um grande estudioso da palavra, a qual ele era totalmente contra tudo aquilo que Jesus vinha ensinando, vinha profetizando, vinha curando, vinha fazendo a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Mas um dia no caminho de Damasco, ali Deus manifestou. Sabe o que eu quero compartilhar com você? Existe aquelas pessoas que têm o coração duro, tem um coração obstinado, que tem um coração que é voltado para o pecado, tem um coração que é voltado totalmente ali para a devassidão das trevas. Ele consegue sentir prazer em tudo que as trevas levam ele ao fundo do poço. Mas quando nós convidamos ele aí ao caminho de Jesus, ao caminho de Damasco, ele não consegue sentir prazer. Ele prefere ir a uma balada, ele prefere ir a um lugar totalmente que vai deixar a sua carteira vazia, ele prefere ver a sua casa destruída e na segunda-feira levantar: estou eu de ressaca. Mas nós que entregamos a nossa vida, na segunda-feira nós levantamos: obrigado, meu Deus, pelo culto de ontem, obrigado por ter guardado a nossa casa, obrigado por ter guardado a nossa família, ainda que nós não somos melhores daqueles que estão aí de fora, porque nós não somos melhores, amados irmãos, nós somos pecadores em busca do arrependimento, da cura, da libertação. Mas nós estamos aqui passando pelo processo, sendo mortificado, renunciando, e ali Deus está operando sobre a nossa vida. E nós não estamos aqui como doutores da palavra, como juízes da palavra. Nós não estamos aqui para denigrir e nem para trazer qualquer tipo de ameaça a você. Muito pelo contrário, nós estamos aqui com o único propósito de sermos usados pelo Espírito Santo, para que você nesta noite, nesta hora, venha entregar a sua vida a Jesus, venha entregar a sua casa, a sua família, e tenho certeza que aquele que começou a boa obra, ele vai operar, ele vai concluir, porque ele é fiel para
concluir, a palavra do Senhor vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então eu quero dizer para você que aquela mulher que se encontrava no fluxo de sangue, ela botou lá no coração dela, como vai dizer lá em Marcos, em Mateus capítulo 9, do versículo 18 e 26, você vai acompanhar essa história. Levantando-se, Jesus o seguia, juntando com seus discípulos. Enquanto ia, esta mulher, que sofria do fluxo de sangue fazia 12 anos, aproximou-se dele. Dele quem? De Jesus. Ela chegou perto de Jesus e tocou na orla do seu manto, pois ela dizia consigo, ela dizia em seu coração: será bastante que eu toque o seu manto e ficarei curada. O problema é que muitas das vezes nós colocamos: eu não vou até Jesus porque eu não tenho uma roupa, eu não vou até Jesus porque vão me julgar. Mas Jesus está dizendo nessa noite: vem como tu está, porque eu cuidarei de ti. E o próprio Espírito de Deus, ele vai trabalhar, porque foi assim na nossa vida. A gente entregou a nossa vida, nós tínhamos um outro falar, nós tínhamos uma outra vestimenta, e aí Jesus, ele foi trabalhando, ele foi moldando, porque ele foi dizer para Jeremias: desce a casa do oleiro, porque eu quero falar contigo. E quando ele desceu, ele mostrou ali para Jeremias como é que se faz um vaso, como é que se refaz um vaso, ainda que se quebre na mão dele, ele usa, ele transforma, ele cura, ele batiza. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo nesta noite, que esta mulher dizia no seu coração, ela dizia: se somente eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. E aqui quero entrar na parte final da ministração, porque ali houve um tempo da minha vida que eu disse: Jesus Cristo de Nazaré, se o Senhor é real, eu quero conhecer esse Deus. E aí, quando eu estava ali no Acre, ali aproximadamente 2014, para voltar para Manaus, faltavam poucas horas para entrar no avião, eu falei: meu Deus, se o Senhor existe, se o Senhor de fato existe, se for para me voltar para Manaus, esse avião não vai cair e eu vou conhecer o Senhor. Mas se o Senhor não existe, ao entrar nesse avião, e se o Senhor não tem nenhum projeto para minha vida, eu peço que o Senhor derrube esse avião. Aí você vai dizer: irmão, mas quem estava dentro do avião? Irmão, era a minha dor naquele exato momento. Deus, ele em sua sã consciência, ele não ia derrubar o avião, muito pelo contrário. Assim como ele se apresentou para Paulo no caminho de Damasco, naquela noite que ele estava ouvindo a minha oração e o meu clamor, assim como o profeta Abacuque está dizendo: Deus, tu não estás me ouvindo, eu estou gritando e tu não está me respondendo. Aí a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 2 de Abacuque, no capítulo 2, no verso 1: ficarei de pé no meu posto de guarda e me colocarei sobre a minha muralha espreita, e para ver o que ele me dirá e o que responderá à minha queixa. No verso 2, agora Deus vai falar com você. Então Yahvé respondeu-me dizendo: escreve a visão, grava claramente sobre as tábuas, para que se possa ler facilmente, porque é ainda a visão para o tempo determinado. Porque é ainda a visão para o tempo determinado. E aquele avião, entrei dentro do avião, pousei em Manaus, e um amigo meu de festa, a primeira coisa que ele fez foi: amigo, venha comer um bolo comigo. E quando eu cheguei lá no portão da casa deste amigo, eu falei: tem algo de errado, aí é casa de crente, aí eu fui falando em espírito, eu fui falando: meu Deus, eu quero ser católico, nada contra os irmãos católicos, mas eu falei: Deus, eu quero servir ao Senhor na igreja católica, mas eu não quero ser, pai, evangélico, e Deus ali ficou em silêncio. E aí, quando eu entrei dentro da casa da irmã Tatiana, havia ali um povo alegre, um povo diferente, um povo cheio da presença de Deus, dizendo assim: nós estamos orando por você, nós queremos a sua vida para Jesus.
Jesus. E ali eu fui para minha casa, caladinho, já estou encerrando. Fui para minha casa. Ali foi a manifestação de Deus através da vida das pessoas. Deus respondendo a minha oração, não deixando o avião cair. Vamos lá, irmão, para você entender, para você não perder, para você não descuidar. O irmão colocou aqui que a mensagem foi semeada em um terreno fértil e em outro terreno onde o inimigo veio e roubou a mensagem. Nós estamos, irmão, na mesma conexão. Nós estamos na mesma dimensão espiritual. E aí eu quero compartilhar com vocês, irmão, que quando eu entrei ali no meu quarto, que eu deitei no meu quarto, fechei a porta, fechei a janela, eu costumo testemunhar que eu nunca vi o Senhor, mas eu nunca me esqueci daquela voz dizendo: ei, foi você que pediu para que eu me apresentasse, foi você que pediu, que se tivesse um propósito era para me segurar na sua mão, e ele segurou na minha mão esses 10 anos. Eu quero dizer para você que eu já caí, eu já falhei, mas eu não desisti das promessas de Deus, eu não desisti do projeto de Deus. Deus está falando com os que estão dentro, com os que estão fora. O Senhor nesta noite está trazendo uma revelação poderosa, amado irmão, que Deus respondeu ao profeta Abacuque: então escreve na tábua do teu coração a visão, porque ainda é por tempo determinado. Deus está salvando nesta noite, Deus está curando nesta noite, Deus está libertando nesta noite. E aqui eu quero agradecer a rica oportunidade para a honra e a glória do Senhor Jesus, ao Deus que me salvou, ao Deus que nos salvou, ao Deus que nos libertou e que está nos usando de uma forma poderosa para anunciar as boas novas do Evangelho. Você que foi tocado por esta mensagem, você que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, desde o início da live, desde o início da rádio, por toda a mensagem que foi pregada, quero eu aqui agradecer de coração e deixar a minha rica oportunidade para que o Espírito Santo, a qual já tomou conta deste ambiente, já tomou conta da vida dos ouvintes, tenho eu certeza, falo eu na minha pessoa e pela fé que eu acredito, que pessoas estão chorando nesta rádio, pessoas estão sendo curadas, Deus está entrando em lares. Oh meu Deus, nunca imaginei eu, Senhor, que o Senhor abriria uma porta de uma rádio para que eu pudesse estar trazendo a tua mensagem. Logo eu que estou há 4 anos parado, 4 anos sem ministrar, estou ali na dispensação da plenitude da vontade de Deus e do meu pastor. Por muito tempo eu estive questionando por que meu pastor não me chama para pregar, por que o meu pastor não me dá uma oportunidade, mas eu fiquei ali em obediência, muitas das vezes querendo ir embora, muitas das vezes querendo fugir, mas eu entendia que quando Deus nos põe na caverna é para treinar, é para capacitar, é para curar, é para libertar. E aí Deus, ele começou a abrir a porta, Deus, ele começou a abrir a porta, e aí a gente fala: meu Deus, eu sou tão pequenininho, mas quando nós se colocamos na posição de obediência, nós vamos viver o que o profeta Abacuque viveu. Deus dizendo: te põe de pé ali na torre, e ele se colocou de pé. E aí aqui eu finalizo. Qual foi a comparação, presbítero Olavo? A mulher do fluxo de sangue, ela se colocou numa posição dizendo: se somente o meu Deus eu tocar na orla eu serei curado. E o profeta disse: eu vou me botar de pé na torre, eu vou subir na torre e o meu Deus vai responder. Obrigado, amados irmãos, Deus já está respondendo. Agradeço a missionária Fabiana e toda a rádio. Vamos continuar acompanhando para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. Deus, aleluia, é forte. Glória a Deus. A missionária Ivana vai estar trazendo lendo alguns comentários, amém, antes da gente terminar. Já são 11h24, a hora passa rápido, meu Deus do céu. Oh, glória, que palavras tremendas, né? Nessa noite, amém. A missionária Ivana vai estar lendo uns comentários aí, tem muitos comentários, amém. Amém, glória a Deus. Com essa palavra poderosa, né, que foi ministrada, não consigo nem
nem ler aqui o que está aqui, porque a presença do Senhor é tão grande, Glória a Deus. é tão enorme aqui, a gente se sente realmente tocada por Deus, pelo Espírito Santo. Só você vindo aqui sentir Glória a Deus. realmente o que a gente sente aqui através da rádio, né? A Juliana Souza diz assim: ela já tinha gasto tudo que tinha, seus bens, mas ela tinha fé. É verdade, tia. Ela chega sempre na hora certa. Socorro Lima fala: hoje você é um homem de multidão, Olavo Ramos. É verdade, um grande homem de Deus ele se tornou. Dinha Pereira fala: glória a Deus, aleluia. Seja bem-vinda, Dinha. A Juliana Souza diz: um povo barulhento. Eita, Fanny fala amém. Seja bem-vinda, Fanny. Tia Juliana também, ele nos surpreende, aleluia. Socorro Lima, de novo nossa tia. Ela fala: não é seu tempo, mas sim é o tempo do Senhor, irmão Olavo. Amém. Deixa eu ver quem mais aqui. Pastora Tânia, verdade, missionária Fabi. Somente que apareceu aqui. amém, glória a Deus. Tem um comentário da pastora Maria, que é a pastora do nosso obreiro Robson e do nosso obreiro José. Ela colocou bem: se deixa de usar, obreiro Robson. Amém. Grande homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Um comentário. Seja bem-vinda, Maria Lopes, né? Eles estão debaixo da bênção dos pastores dele. Amém. Aleluia. Aqui não está aparecendo mais nenhum comentário, né? Mas daqui a pouco aparece os comentários. Quero agradecer a Daiane Mendes, que colocou: Deus abençoe grandemente, boa noite. Aleluia. Aí, como é muito comentário, né? Vai subindo, aí não dá pra ver todos os comentários. Mas quando terminar o programa, eu sempre respondo todos os comentários. Os comentários que não dá pra ver aqui, mas no final do programa sempre eu tô lá respondendo a todos. Amém? Mas vamos terminar com louvor. Terminar não, né? Que ainda tem a oração final. Eu convido aos meus irmãos amados que estão aqui, né? Com a oração. Tá aparecendo um comentário aqui, né? Aleluia. Paz Vida. É o pastor e capelão André, que ele é pastor da igreja Paz Vida, né? Ele vai estar aqui no final da última quarta-feira do final do mês, dia 27, ele vai estar aqui. Pastor, seja bem-vindo, pastor da Paz Vida, ele está na nossa live, amém. Também que é capelão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Coloca aí, pastor Jean Pereira, glória a Deus, aleluia. Esses comentários já foram, tem muitos comentários, mas daqui a pouco eu respondo todos os comentários, amém. Mas a palavra hoje foi forte. Missionária Ivana, quero ver você pregando. Eita, olha aí, missionária Ivana. Já tem gente querendo que tu pregue aqui na próxima quarta-feira. Amém, glória a Deus. Todos querem ver a missionária Ivana pregando a palavra, né? Ela vai pregar, né? Em breve, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto o pastor Zezinho tá ali para colocar aqui o louvor, né? Pra gente terminar com o louvor, amém. Beijo nas minhas sobrinhas, a Juliana Souza, que é a minha tia. A minha mãe tá na live, ela colocou: boa noite, mulheres de Deus. Boa noite, mãe benção. Essa grande mulher que tá todas as quarta-feiras na live, que tem uma célula tremenda, né? Pra honra e glória do Senhor Jesus, a qual também Jesus libertou ela das trevas, do alcoolismo. Amém. Já, pastor Jesus, tá na agulha já? Vamos lá, missionário, obreiro José, missionário Ivana aí. Vamos lá adorar o Senhor essa noite, aleluia. E em louvor te adorar. Diante do teu altar. Oh, glória, Santa Deus. Convidar vocês, meus amados, a gente está adorando o Senhor. Espírito, enche a minha vida.
enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Igreja, vamos cantar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, Enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Eu declaro todos os que estão cansados aqui, sobrecarregados. O Espírito do Senhor enche essa casa com refrigério. Todos os que estão tristes, recebam agora o Espírito da alegria, a alegria do Espírito. Santo Espírito, por favor, gentilmente te pedimos, enche as nossas vidas. Enche-nos com teu poder, Espírito Santo. Espírito Santo, cantamos Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos e diga: as minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, vamos. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Enquanto o piano toca, levante suas mãos mais uma vez, com as suas próprias palavras. Não fique com a boca fechada. Diga: enche a minha vida, Espírito Santo. Diga: eu preciso de ti, Espírito Santo. Enche essa casa com a sua glória, Espírito Santo. Por favor, irmãos, aumente gradativamente o volume da sua voz. Santo Espírito, te honramos essa noite. Glória a Deus, aleluia. Amém, pastor Jesus. Santo Espírito, te honramos essa noite. Daqui a pouco o pastor Jesus vai estar, nós vamos terminar Vamos lá, com isso outro mesmo. louvor, Isso mas mesmo, desde já libera queremos essa voz ao Senhor. agradecer. Mas antes de terminar, vamos orar, né? Vamos orar antes de tocar o último louvor. Vamos orar para aqueles que pediram oração, né? Amém. Peço que os meus amados irmãos, né, comecem essa oração, amém? Glória a Deus. Vamos colocar nossas mãos para todos que estão na live e para juntos orarmos, para todos que estão enfermos, para aqueles que estão com os filhos no vício das drogas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Convida esses homens.
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado. Sim, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, te pedimos, Sim, meu sim. Pai, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Pela vida, Pai, dos enfermos, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Que pediram, Pai, louvado seja o nome do Senhor, oração, meu Pai. Deus amado, Deus querido, que o Senhor venha jogar por terra, meu Pai, toda, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Toda oração contrária, meu Pai, toda enfermidade, meu Deus, vai jogando por terra, meu Senhor da glória. Porque o Senhor, meu Deus, é um Deus poderoso, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Opera, meu Deus, o teu milagre, as tuas maravilhas, meu Pai, na vida daqueles, meu Pai, que te pediram, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oração nessa noite, meu Pai. Ah, Senhor, visita os lares, meu Pai, nessa noite. Visita a família, visita os ouvintes, meu Pai, da tua palavra, meu Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite, meu Pai. Vai repreendendo, meu Pai, todo espírito da morte. Vai repreendendo, meu Senhor da glória, louvado seja o nome do Senhor, todo mal, meu Pai, toda obra, Senhor, de bruxaria, de feitiçaria, meu Pai, vai desfazendo, vai quebrando nessa noite, meu Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que se eu possa descer com o teu bálsamo, meu Senhor da glória, sobre a vida, meu Pai, de cada um, meu Pai, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Receba aí, aleluia. Receba a cura, receba a libertação na sua casa, na sua família, na sua parentela, no nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Oh, Senhor, teu nome, Senhor Jesus. Pelo aquele que está com o ministério parado, por aquele que está passando uma desestrutura espiritual dentro da sua casa, dentro da sua família, por aqueles que estão enfermos na alma, por aqueles que estão enfermos no corpo físico. Pai querido, Pai amado, eu te peço, assim como a palavra do Senhor vai dizer, que Pedro, Pai, profetizou que as bênçãos já estavam liberadas no reino espiritual, que era necessário nós se apoderarmos dela e trazermos para o reino material da terra, Pai. Nesta noite, amado Espírito Santo, nós estamos orando por cura, meu Pai. Nós estamos orando por libertação, meu Pai. Nós oramos por transformação, meu Pai. E te pedimos, amado Espírito Santo, operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá, meu Pai? Pai, escuta a oração da tua igreja, escuta a oração do teu povo, Senhor, e vai abrindo este mar vermelho, Senhor, para que o teu povo, Senhor, venha ter uma travessia consolidada pelo Espírito de Deus, e que toda obra de feitiçaria ela venha ser anulada do reino espiritual, que ela não venha ter poder sobre as nossas casas e família, meu Pai. Obrigado, amado Espírito Santo, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Desde já quero agradecer, né, por todos que participaram da live. Não esqueçam, né, de compartilhar esse programa, seja um canal de bênção na vida das pessoas, amém? Quero agradecer a todos a minha família, a minha parentela, agradecer ao pastor Zezinho, que tem sido esse canal de bênção nas nossas vidas, tem apoiado esse programa e todos os programas que estão aqui, dia de segunda-feira, todos os dias tem programa aqui, amanhã vai ter o programa da pastora Rosilene, né? Que é o Frutos da Oração, o Fruto da Oração começa às 6 horas, né, pastor Zezinho? Da pastora Rosilene. Aí sexta-feira tem o programa da pastora. Tem amanhã também tem o programa também Filhos do Fogo, que é do apóstolo Cleverson. Dia de sexta-feira tem da pastora Tânia Shalom. Tem também dia de quarta-feira Entre Rei da Glória. Dia segunda também o Fruto da Oração. Tem o pastor Gildo também, né, que é o Fruto da Oliveira. Amém? Então todos os dias tem programa aqui para você ser abençoado, amém? Então desde já quero agradecer a todos os meus amigos aqui, irmãos em Cristo Jesus, obreiro, presbítero. Muito obrigado pela presença de vocês e voltem sempre, amém? E o nosso obreiro José dá suas considerações finais, amém? Estamos já uns 10 minutos atrasados dessas considerações finais. O pastor, olha, recebe aí o pastor Robson.
considerações finais. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sou grato, louvado seja o nome do Senhor por Deus, em primeiro lugar. E grato aqui pelos meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor em Cristo Jesus pela oportunidade, louvado seja Deus, aleluia. Que nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para cooperar para o reino de Deus, para ganhar almas, louvado seja o nome do Senhor para o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para a glória de Deus, meu amado. Aqui também, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, como o irmão falou aqui também, nunca me veria, louvado seja o nome do Senhor, pregando numa rádio, mas é assim que o Senhor faz na vida daqueles, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que dão, louvado seja o nome do Senhor, que abre o seu coração para Ele fazer, louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer fazer não só na minha vida, mas na tua vida, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque é assim que o Senhor faz, meu amado. O Senhor, Ele veio, louvado seja o nome do Senhor, para fazer assim nas nossas vidas, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor vem para todos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aqui eu me sinto muito grato, muito honrado, louvado seja o nome do Senhor por Deus, porque Ele diz que nos faz assentar, louvado seja o nome do Senhor na mesa dos príncipes, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aqui eu me sinto muito grato, muito honrado, louvado seja o nome do Senhor, por essa oportunidade, louvado seja o nome do Senhor que Deus me deu, para pregar o evangelho dele, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E eu me sinto muito honrado, estava falando para minha esposa, louvado seja o nome do Senhor, eu me sinto muito honrado, Deus ter me escolhido, louvado seja o nome do Senhor, quer te escolher também, meu amado, para fazer ministro da sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para te fazer levita, louvado seja o nome do Senhor da casa dele, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, meu amado, muito obrigado, eu agradeço aqui pela minha rica oportunidade, louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus, louvado seja o nome do Senhor. José, dessas considerações finais. A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados que estão aí, que estão ouvindo, né, a palavra do Senhor Jesus, né, que vem diretamente para muitos que estão aí afastados do nome do Senhor, né, porque Deus ele vai operando através da palavra, opera através do louvor em nome do Senhor Jesus, porque Deus ele vai operando lá no profundo, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, meu amado, como é que você se encontra, meu amado, dentro da sua casa. Eu não sei, mas meu Deus, Ele te conhece. Porque Ele conhece o teu sentar, Ele conhece o teu levantar, louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece os teus pensamentos, Ele sabe o que você está passando. Eu não sei o que você está passando, mas meu Senhor sabe. Ele sabe o que você está passando em nome do Senhor. Ele vai, no nome do Senhor Jesus, Ele vai fazer algo na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Ele vai fazer um milagre no nome do Senhor. E muitas vezes, muitas orações ao contrário sobre a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas tenha certeza, o que Deus está operando é um milagre na tua vida, meu amado, minha amada. Louvado seja o nome do Senhor, porque só Deus que pode fazer isso pela tua vida. Ele que peleja pela sua vida, no nome do Senhor. Ele peleja pela tua família, Ele peleja pelos teus filhos, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como é que você se encontra, mas meu Deus sabe. Deus, Ele te conhece, meu amado, minha amada. Ele sabe o que você está passando dentro da sua casa, dentro do seu lar, mas tenha certeza que Deus está no controle. Não importa, louvado seja o nome do Senhor, que você esteja passando, não importa a dificuldade, mas lembra que você tem um Deus, você tem um general na tua frente, louvado seja o nome do Senhor. Mas no nome do Senhor, eu profetizar, no nome do Senhor, coisas boas na tua vida, no nome do Senhor. Louvado seja Deus, que tudo venha dar tudo certo, no nome do Senhor. Aquilo que está atrapalhando a tua vida, no nome do Senhor Jesus, vai dar tudo certo, meu amado, porque Deus está no controle da sua vida, em nome do Senhor. Aqui eu também agradeço, né, a minha irmã Fabiane, né, para estar mais uma vez aqui, pelo esse convite maravilhoso, pela terceira vez, né, irmã Fabiane? Louvado seja o nome do Senhor, está aqui nesta rádio, meu amado. Vou falar uma coisa para você, meu amado, curte aí, em nome do Senhor Jesus, comenta, faz o que Deus colocou no seu coração aí, em nome do Senhor. Louvado seja Deus, seja feita a vontade do Senhor. Amém, abençoa uma noite abençoar na sua vida, um bom descanso, em nome do Senhor. Você que está trabalhando, que acabou de chegar agora, ter um bom descanso, em nome do Senhor. Que todo fardo pesado, Deus, Ele vai estar tirando, em nome do Senhor Jesus, meu amado. Para você ter um sono do justo, em nome do Senhor. E aqui eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Ivana, suas considerações finais. Amém. Eu desejo uma boa noite a todos, né? Que a paz do Senhor inunda o coração de vocês.
que você tenha o sono do justo essa noite e que eu tenho certeza que a palavra do Senhor entrou no coração de cada um, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia, amém? Boa noite a todos, shalom. Presbítero Olavo, suas considerações finais. Quero agradecer a todos pela rica oportunidade Amém. de estar junto com vocês, de estar compartilhando a palavra. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que esteve aqui me acompanhando, a vida da missionária Fabiane, que abriu a porta da casa, da Ivana, do irmão que está aqui. Perdão por não ter gravado seu nome, o irmão Robson. Né? E muito obrigado. Eu só tenho que agradecer a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus. E muito obrigado, né, pelo meu pastor também ter ali concedido a sua bênção para que eu pudesse estar aqui. É muito honrável a gente estar debaixo da bênção, né? Levar a mensagem debaixo de cobertura espiritual. E aí eu só tenho a agradecer a Deus. Então, que Deus também possa abençoar todo o povo aí. Obrigado por ter nos dado a oportunidade de nos ouvir. E Deus vos abençoe também. Amém, glória a Deus. Pastor Zezinho termina com aquele louvor lá, Pastor Zezinho, um louvor de celebração, né? Obrigado a todos, que Deus venha dar o sono do justo, você tenha uma semana de paz, de bênção, amém? E nós vamos estar aqui na próxima quarta-feira, se o nosso Senhor Jesus não voltar, amém? Então, compartilhe esse programa de hoje, amém? Muito obrigada pela presença de todos. Que Deus acampe os anjos ao redor de vocês. Amém. Glória a Deus. Receba a cura hoje, receba a palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos terminar com esse louvor, né? Um beijo, um abraço para todos. Amém. Eita glória. Eu não desisti. Glória a Deus. Eu ainda creio em milagres. Glória a Deus. Aleluia. Permanecerei. Oh, glória. Nada parará Minha fé. O Deus que fez o sol parar e abrir o mar, o povo andar. O que será impossível para ele? Nada é impossível para Deus. O meu Deus é o mesmo, Ele faz milagres, ontem, hoje e sempre. Vejo os teus sinais, eu ainda creio, nada é impossível.